amados irmãos, obrigado aos pastores que aqui estão. Deus possa levar vocês para um tempo de cumprimento também, em nome de Jesus. Existem coisas que vão nos frustrando por causa das falsas linhas de chegada. E aí você chega em falsas linhas de chegada e você se frustra porque você acha que é o fim. Porque você quer atrelar talvez os seus desejos àquilo que Deus escreveu sobre você antes que você fosse formado. Deus escreveu algo sobre você antes de você ser formado. Quando você nasceu, há uma palavra chamada Hinene. A palavra Hinene quer dizer eis-me aqui. Aleluia. Significa Yahweh, eu estou pronto para fazer a sua vontade. Eis-me aqui, eu estou pronto para fazer a sua vontade. Em 2025, Deus está criando um cenário e trazendo um tempo de processos. Para que você se torne exatamente aquilo que Deus disse. Para você viver aquilo que Deus escreveu ao teu respeito. E todo processo gera habilitação. Todo processo que você tem vivido até aqui, o Senhor diz, está gerando habilitação. Processos que geram habilitação. E essa habilitação gera em nós uma consciência espiritual. Irmãos, tem uma presença tão linda de Deus aqui. Meu Pai. Todo processo faz com que eu me torne aquilo que Deus disse. Diga comigo, um processo é para que Deus estabeleça em mim aquilo que Ele disse. Todas as vezes que Deus chamou homens e mulheres na Bíblia, eles estavam debaixo de um emuná, debaixo de fé. Existem dois tipos de fé. Uma é uma fé filosófica. É uma fé que não te compromete. É como se fosse uma crença superficial, filosófica. É como se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente. É como se Deus não tivesse feito nada ainda. Mas o maior feito Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. Quando Jesus disse, está consumado. Mas também existe uma fé de Deus em mim, em você. Deus acreditou em você e em mim. Essa palavra chamada emuná significa espírito de fortaleza. Amados, você só pode se tornar a forma da obra se o Espírito de Deus estiver tornando você naquilo que Deus já viu antes de você nascer. Aleluia. Som, aleluia. Não está funcionando esse aqui, Johnny. A conferência é um lugar para você ajustar a sua jurisdição espiritual. Que a atmosfera desta conferência leve você a uma jurisdição daquilo que Deus está esperando de você. Eu quero liberar esses dias onde nós estamos deixando uma etapa de realizações, abrindo uma etapa de dias de cumprimentos. Nós realizamos muito, mas Deus está falando, agora está chegando um tempo de cumprimentos. Pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, obreiros da casa do Senhor, membresia, a igreja, o Senhor está falando, eu estou transicionando vocês para um tempo de cumprimentos. Uou!
Há uma palavra que o Senhor tem liberado sobre esta casa e sobre a casa daqueles que aqui estão, queridos, é que você está entrando numa agenda de Deus. Diga: eu estou entrando numa agenda de Deus agora. Você crê nisso? Diga amém. Moisés vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar corações sábios. Eu quero profetizar que o Senhor, nos próximos dias, vai gerar um ambiente de aperfeiçoamento na tua vida. E se você não abrir mão daquilo que Deus tem falado ao teu respeito, se você suportar a pressão, se você for resistente, ore para que Deus possa legitimar tudo que Ele falou e vai trazer dentro do cenário da tua vida aquilo, queridos, que você não via, mas o Senhor disse: já está pronto. Você não está vendo nada, mas Deus já está falando, já está tudo pronto. Fé é isso. É saber que eu me movo em um ambiente que Deus disse, porque Ele disse. Por quê? Porque já está pronto. Deus está em busca, está vindo aqui em busca de construtores. Como esse último louvor, todos, mas o último, assim, sabe, quando falei: rapaz, o negócio está forte demais. Deus está vindo em busca de construtores. Estamos num tempo de muito imediatismo. Tudo tem que ser para ontem, para anteontem. Imediatismo. As pessoas preferem plantar algo que elas colham imediatamente. Elas querem fazer algo que elas possam ter resultados rápidos. Eu planto agora, mas amanhã eu já quero colher. Imediatismo. Todos aqueles que plantam algo para colher de imediato, querido, tudo que você planta para imediato só serve para uma manutenção agora. Deus vai nos transicionar para ter uma visão de futuro. É aquilo que você planta para se manter de pé. Mas também existe uma colheita tardia. Há uma árvore no Oriente Médio chamada tâmara. A tâmara demora 70 anos para dar os primeiros frutos. Um jovem viu um homem plantando tâmaras e disse: mas isso é perda de tempo, afinal de contas, o senhor nem vai experimentar das tâmaras que o senhor está plantando aí. E ele disse: se os homens das antigas gerações tivessem pensado como você, nós não estaríamos colhendo tâmara hoje. Eu estou plantando tâmara agora, porque eu estou vislumbrando uma próxima geração. Ei, queridos, isso é um tempo de construção. Nós estamos gerando algo agora e construindo algo agora, porque nós estamos vislumbrando a uma geração que ainda está por vir. Quem está aí? Não é algo que plantamos para sustentação de imediata ou para nos manter, mas é uma construção que nos leva a uma colheita que parece tardia. Deus me disse que está criando em nós uma estrutura, criando em nós uma força, uma resiliência, uma resistência, para que nós possamos, além de resistir, ter forças para continuar. Porque Deus vai colocar aqui um ambiente de continuadores. Deus é um Deus de continuadores. Deus é um Deus de continuidade. Ele é um Deus de Abraão, Ele é um Deus de Isaac, Ele é um Deus de Jacó, Ele é o Deus da igreja. Uou! O Senhor está nos dando forças para continuar. Apóstolo Júnior, eu estou cansado. Deus está aliviando as cargas, as sobrecargas, para que você continue.
Eu creio que estamos num tempo de construções consistentes, de ministérios consistentes, de uma vida espiritual consistente, de famílias consistentes, de chamadas consistentes. Eu creio nisso. O Senhor está nos tirando do tempo de colheitas imediatas e nos transicionando para um ambiente que vai estruturar e Ele mesmo vai nos sustentar. Preste atenção, Ele está dizendo: construa para mim e eu sustento você. Ei, eu já estou vendo Deus sustentar você. Está vindo uma onda, e muitas pessoas aqui dentro têm se perguntado: por que eu tenho vivido algumas coisas, por que eu tenho passado por outras? E você entrou num ambiente de frustração, porque na sua mente você acha que só você está passando por isso. Mas está vindo um remanescente, que são aqueles que guardam e cultivam a palavra. Deus está fazendo um ambiente, Ele está dizendo: você vai guardar a palavra, você vai cultivar a palavra, você vai velar pela palavra que eu tenho falado, e você vai viver o que nenhuma geração viveu. Remanescentes são aqueles que guardam e cultivam a palavra. O que é fé? A emuná, ela não serve apenas como instrumento e ferramenta para receber o milagre. É você se adequar à agenda de Deus. É você falar: Deus, eu tenho agenda, mas eu estou adequando a minha agenda à tua. Eu não quero mais andar na minha, eu quero andar na sua agenda. Eu não quero andar mais no meu tempo, eu quero andar no seu tempo. Eu não quero andar no meu ambiente, eu quero me transicionar para o teu ambiente. Eu não quero mais estar no natural, eu quero estar no sobrenatural. Você está aí ou não? Eu não quero mais estar no ordinário, eu quero transicionar para o extraordinário. Deus está transicionando você nessa manhã. Eu creio, você vai ajustar a sua agenda nesta manhã. Fé não serve apenas para que eu receba milagres, mas para que eu me adeque àquilo que Deus pensa e diz ao meu respeito. Ele acreditou em nós, Ele colocou um chamado dentro de nós, Ele colocou uma unção dentro de nós, Ele colocou um ministério em nós, Ele colocou dons em nós. Uou! Ele acreditou em mim e em você quando ninguém acreditava. Ele viu algo em mim e em você quando ninguém viu. Quando ninguém sabia, mas Ele já sabia de tudo. Está vindo uma onda de dias de cumprimento. Deus está vindo buscar construtores. Uou! Quem são construtores? Homens e mulheres que têm aliança, que constroem com Deus. São pioneiros, são homens e mulheres que passam por coisas que outros não estão vivendo. Aqueles que estão passando por coisas que ninguém está passando, vai viver coisas que ninguém nunca viveu. Ah, apóstolo, eu estou passando por coisas que a minha casa não passou, meus irmãos não passaram, minha parentela não passou, o meu irmão da direita não passou, eu estou passando. E Deus está falando para você, sabe por quê? Porque eu vou fazer em você o que eu nunca fiz com nenhum deles. Uou! Deus vai levantar você como uma referência, como uma tendência. Alguém vai olhar para você e falar assim: você não é só um homem, você não é só um profissional, você não é só um marido, uma esposa, você não é só um pastor, um ministro, você é uma referência. Aleluia! Deus está levantando referências neste lugar. Homens convictos, homens pioneiros, homens de construção, homens de transicionamento, homens continuadores, homens cheios da graça, homens cheios do Espírito Santo, homens desprendidos de suas próprias agendas, porque entenderam que precisam entrar na agenda do Pai.
Jesus tinha uma agenda lá na eternidade. Ele abriu mão da agenda dele lá e falou: Deus, Pai, eu vou fazer sua agenda lá embaixo agora. Quando Jesus disse está consumado, ele disse: Pai, eu fiz toda a agenda que o Senhor me deu, toda ela. Eu tenho falado: Deus, eu quero cumprir toda a tua agenda. Eu quero chegar na tua presença e dizer: Senhor, eu fiz tudo, eu entreguei tudo, eu dei tudo que o Senhor tinha, eu dei todos os dons que o Senhor me liberou, eu liberei todas as palavras que o Senhor me deu, eu não segurei nada. Deus está transicionando esta casa de sacerdotes. O Senhor me disse: filho, vocês estão saindo de um tempo profético, vocês estão saindo do mover profético, da palavra profética. Deus está fechando um ciclo profético e levantando homens e mulheres que constroem com Deus, que são aqueles que pegam tudo aquilo que já foi profetizado e dão forma. Ei, preste atenção, Deus está falando: tudo que eu falei ao teu respeito, tudo que eu disse que você faria, eu estou transicionando você de um ambiente profético para um tempo de construção. Quem pega essa palavra, pelo amor de Deus? Homens que pegam palavras proféticas e transformam em realidades. Aleluia. Nós compramos um terreno e estamos pagando. Aí, pastores, quando a gente não tinha terreno nenhum, eu falava assim: mas a gente não tem nenhum terreno para construir. Aí a gente tem um terreno de 6 mil metros quadrados. Eu falava assim: mas para que um terreno desse tamanho? Aí eu falei: Deus, mas como é que a gente vai conseguir construir um terreno desse tamanho? E Deus falou assim: aquieta teu coração, constrói em pessoas, que eu faça acontecer a construção humana. Constrói valores eternos dentro deles, que eu provisiono, que eu levanto provisionadores e faço o que você não pode. Preste atenção, Deus está transicionando você do ambiente que você não pode para um ambiente que Ele pode. Mas para isso, construa dentro de pessoas, porque enquanto você constrói dentro de pessoas, o Senhor constrói a partir de você aquilo que você não poderia construir. Preste atenção, Deus está dando fisicalidade àquilo que era só invisível. Eu vou dizer de novo: Deus está dando fisicalidade àquilo que era só invisível, que a gente olhava apenas pela janela profética. Ah, Deus disse, eu creio que vai acontecer. Deus está falando: eu estou colocando vocês num tempo de fisicalidade. Uou! Eu creio que Deus está levantando homens aqui que darão fisicalidade àquilo que era invisível. Levante sua mão e diga: eu sou esse homem, eu sou essa mulher. Amém. Quando Deus libera a palavra, o poder de Deus se move, mas a competência de cumprir é nossa. Deus liberou uma palavra, mas a competência de construir é sua, é minha, é nossa. É tempo de nós nos levantarmos e falarmos: façamos nós. Aleluia. Aquele que tem uma mentalidade de governo, uma mentalidade de construtores, são aqueles que constroem o futuro, para que Deus possa habitar com a sua glória. Deus está trocando o cenário desta casa. Quando eu falo casa, amados, entendam, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando de uma casa espiritual. Diga: eu sou uma casa espiritual, eu sou morada do Espírito Santo, e é comigo que o Espírito de Deus está falando nesta manhã. Por quê? Porque esta casa vai servir a uma nação. Todos os homens que Deus levantou tinham graça, sabedoria e estatura, e esta casa está debaixo de um emuná. O que é isso? Uma estatura significa que nós somos fortes, que temos capacidade de construir coisas pesadas. O que o Senhor está fazendo com essa casa?
é alargando as suas estacas para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, é dando profundidade, estabelecendo bases fortes, porque pode vir o vento que for, a tempestade que for, a circunstância que for, nós estaremos inabaláveis. Por quê? Porque nós estamos construindo sobre uma rocha inabalável, que se chama Yeshua. Aleluia! Deus vai dar fisicalidade, pastor Isaac, pastor Cleito, pastor Márcio, bispa Lídia. Deus vai dar fisicalidade, pastor Domingos, pastora Marília, pastora Maria. Deus vai dar fisicalidade àquilo que só era uma profecia. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele disse, Ele vai cumprir. Nós estamos entrando em dias de cumprimentos. O que Deus vai fazer? Ele vai fazer com que você seja um fundamento onde você pisar. Deus está fechando a temporada de vislumbrar coisas pela janela, de janelas proféticas, e nos levando a uma tendência, numa condição apostólica, numa realidade apostólica. A pisada será mais firme, vocês serão mais precisos. Nós seremos uma flecha na mão do arqueiro, queridos. Deus vai dar fisicalidade àquilo que só era sonho. Deixa eu te dizer, nós estamos num tempo de transicionamento, e toda transição cria incômodos, cria medos, cria incertezas. Mas eu entendo que quando Deus nos leva a um ambiente apostólico, a nossa pisada se torna mais firme, mais precisa, e sem oscilar e sem vacilar, porque nós devemos ser mais firmes. Então, a partir de então, as exigências serão maiores. Se Deus quer algo maior, as exigências serão maiores. Quanto mais é dado, mais é requerido. Deus vai colocar coisas maiores nas tuas mãos, vai te dar sustentação suficiente, fundamentação suficiente, queridos, mas nós seremos mais precisos. A precisão da flecha, acertar o alvo que é Cristo, não errar, não sair da agenda de Deus para não errar. As exigências serão maiores, mas nós vamos permanecer nele. E Deus vai fazer algo nessa casa, e a partir desta casa que é você, porque você, a partir dessa manhã, vai começar a ser uma resposta de Deus. Aleluia! E Deus vai dar fisicalidade e vai usar você para isso. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos estar num ambiente que já foi preparado, mas Deus já preparou você para construir algo forte, consistente e profundo. Olha quantos anos Deus vem preparando você, irmão. Confesso para você, todas as vezes que eu tenho que pregar, eu tremo na base. Conferência, então, tremo mais ainda. Você está aí ou não? Porque não é só a pressão de pregar, é a pressão do mês inteiro. Quando fala, vamos montar a estratégia da conferência, irmão, aí já começa a guerra, aí já começa a pressão. Por quê? Porque Satanás, ele quer parar a gente, ele quer abortar o projeto. Então ele pressiona para que não ocorra, ele coloca situações para que não aconteça. Mas na medida que eu rompo, Deus me transiciona.
E Satanás sabe, ele tenta parar, impedir, coloca paredões, situações, mas eu declaro que todo paredão que o inimigo colocou, tentou pôr sobre a tua vida, há uma palavra que está fazendo com que as muralhas caiam, porque o Senhor está nos transicionando, meu amado, e você vai pisar com os teus pés, aonde Deus disse. Deus está nos transicionando para um tempo de fisicalidade. Deus entregou para Abraão um processo para construir algo para ele. O processo nunca é para te matar, mas para te dar habilitação, autorização e legitimidade. Diga comigo: habilitação, autorização, legitimidade. Diga de novo, mais alto e mais forte: autorização, habilitação, legitimidade. Lucas 1,17 diz sobre o poder e a unção que estava sobre Elias, estava sobre João Batista. Era uma habilitação que era só uma palavra profética, mas sobre João Batista era uma fisicalidade. Era para habilitar um povo que já sabia o que poderia e que deveria fazer. Eu aprendi a dirigir com 13, 14 anos, mas eu não tinha habilitação. Somente 5 anos depois, 4 anos, eu me tornei legítimo e habilitado. O que eu quero dizer com isso é que você precisa passar processos que te geram habilitação para você transitar no ambiente seguro. Deus está gerando habilitação para você transitar em ambientes que até então você não transitava, porque você era ilegal. Deus está falando: eu estou habilitando esta casa para que ela possa transitar com mais velocidade, para chegar onde nunca chegou e nem onde não tinha autorização para transitar, mas a habilitação te dá a autorização para transitar onde você nunca transitou. Deus me disse: eu estou abrindo caminhos, porque eu estou liberando a habilitação para que o meu povo transite por territórios tão longínquos onde eles nunca chegaram. Aleluia. Amados, não faça nada em nome de Deus sem que Deus esteja. Tem muita gente fazendo algo em nome de Deus que Deus não disse que era para fazer, ou não habilitou e não legitimou para que fizessem. Tem homens em altares que não estão legítimos, que não têm jurisdição, que não têm habilitação, não têm autoridade. Mas o Senhor está falando aos que aqui estão, aos que estão ouvindo esta palavra: eu estou dando legitimidade, habilitação para seguir em territórios, para que esta jurisdição te dê autoridade sobre territórios. Nunca mais você vai fazer algo que Deus não está, ou algo que Deus não te autorizou a fazer. Deus é legislativo e não emocional. A primeira coisa que o Senhor traz para nós, queridos, dentro dessa legitimidade do tempo apostólico, é uma consciência de propósito. Peraí, se eu sei o que sei, qual o propósito disso? Se eu estou passando pelo que estou passando, qual o propósito disso? Se Deus falou isso ao meu respeito, qual o propósito disso? É deixar as coisas de criança, como o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, reagia como menino, mas agora deixei. Ei, nós vamos deixar as coisas de menino. Nós vamos transicionar de um tempo de maturidade para um tempo de maturidade, de um tempo de meninos para tempo de homens. Você está aí ou não? É assumir uma identidade que o Senhor traz para esses dias,
para esta casa, no meio desta conferência. Deus está nos dando uma identidade como igreja. Você está aí ou não? Não é sobre uma denominação, vou dizer de novo, é sobre uma casa espiritual, porque nós tornamos uma referência, um modelo. Alguém vai falar assim: rapaz, eu quero ter um casamento igual o seu, uma vida profissional como a tua, uma vida financeira como a tua, eu quero ter a unção que você carrega, eu quero. Você está aí ou não? Então o que o Senhor está dizendo é que nós precisamos deixar os dias de agitação para transicionar para um dia de construção. O agitado nunca constrói nada, ele se movimenta. Quando termina o dia, o que você fez? Nada, mas estou cansado. Por quê? Porque está debaixo de um ambiente de agitação. Deus está tirando pessoas aqui de ambiente de agitação, para que você possa ser um construtor. Você está aí ou não? Tem gente que é agitada demais, quando você vai fazer um trabalho, ela só atrapalha você. Ela chuta as ferramentas para longe, além de não fazer, ainda atrapalha. Você não vai ser mais um agitador, você vai ser um construtor, aleluia. Tem gente se cansando demais, aí chega no final do dia: ai, que cansado. O que você construiu? Nada, só estou cansado. Não adiantou nada. Tem muita gente muito cansada, porque está muito agitada, está muito no ativismo. Deus está tirando a gente do ativismo para um tempo, queridos, de precisão. Deus quer que você seja preciso. Aleluia. Estamos entrando num tempo de construção, é tempo de construir com Ele e não sozinhos. Para isso eu tenho que ter uma mentalidade do reino, para construir para Ele, mas com Ele, a partir dEle, com a autorização dEle, com Ele junto. Quando o Senhor falou assim: Moisés, você vai lá. Senhor, mas não, eu mando anjo. Não, Senhor, sem a tua presença. O problema é que a gente está indo muito longe sem a presença. Não dá para enfrentar ambientes, guerras, principados, potestades, irmãos, só com boa vontade. Nós temos que ir com a presença. Se a presença for na frente, tem muralha caindo. Se a presença for na frente, as águas se abrem. Se a presença for na frente, os inimigos podem ser milhares de milhares, eles caem por terra. Se a presença for na frente, querido, não haverá impossíveis. Se a presença for na frente, o ordinário tornar-se-á extraordinário. Se a presença for na frente, o natural tornar-se-á sobrenatural. Se a presença for na frente, o impossível tornar-se-á possível. Se a presença for na frente, portas fechadas se abrirão diante de nós. Se a presença for na frente. Tem muita gente cansada porque está tentando abrir portas sozinho. Ai, mas que porta pesada, deixa eu tentar abrir do meu jeito. Pega a ferramenta, pega o pé de cabra. Não é mais do seu jeito, não é mais das suas ferramentas, não é mais do jeitinho brasileiro, não é mais segundo aquelas velhas experiências humanas. Deus está transicionando agora você para um tempo de experiências sobrenaturais. Quando a gente chega no aeroporto, que é um lugar que leva você para mais alto e mais longe, assim que você chega na porta do aeroporto, o que ela faz? Você tem que abrir, fazer força. O que acontece com a porta do aeroporto? Sabe o que o Senhor está fazendo? Sabe o que o Senhor está falando? Você está muito cansado, porque você tentou abrir portas sem a minha presença. Mas se a minha presença for na frente, lembra da porta do aeroporto? As portas se abrirão. E eu vou levar você para o destino que eu tenho. Você está aí ou não?
Deus está transicionando para um destino que você não programou, que você não alinhou, que você não colocou no teu planejamento. Deus está falando assim: se você entrar na minha agenda, todas as portas que estiveram fechadas diante de você até hoje estarão abertas, e eu vou transicionar você para um destino com precisão. E você vai chegar tão alto que você vai pensar assim: como é que eu cheguei tão alto? E Deus vai falar para você assim: porque a minha presença é que coloca homens que estão embaixo, lá em cima. Quem pega, pelo amor de Deus. Um dia eu estava voando, e eu estava orando, e eu falei: Deus, eu sei que há uma aliança, e Deus, eu nunca vi uma aliança completa, eu só vejo a aliança pela metade. Deus falou para mim: porque a outra metade está dentro de você. Deus, mas eu te amo tanto, mas eu queria ter uma testificação que eu tenho de fato uma aliança com o Senhor, como o Senhor tem comigo. Aí o Senhor falou assim para mim: você está voando tão alto, olha para baixo. Aí, o que eu fiz? Aí eu olhei lá embaixo, aí pela primeira vez eu vi um arco-íris inteiro, formou um arco-íris embaixo do avião, assim inteiro, um círculo inteiro. Ele falou assim: eu preciso dizer mais alguma coisa para você? Sabe o que o Senhor está falando para você? Eu tenho uma aliança inteira com essa casa. Diga: eu sou essa casa. E a aliança não será mais pela metade. Quando nós olhamos no arco-íris, é só a metade. Deus está falando para você: eu estou estabelecendo uma aliança inteira com esta casa, porque eu estou levando essa casa a um tempo de construções, e construções precisam ser inteiras. Estamos entrando em dias de cumprimentos. Deus não vai fazer de novo, porque a cada amanhecer Ele já tem algo novo preparado. Deus está levantando, querido, um ambiente. Nós estamos entrando numa temporada de uma verdade presente. Diga comigo: verdade presente. Mais alto e mais forte: verdade presente. O que é uma verdade presente? É uma atualização do céu. O Senhor está fazendo, Ele está dizendo o seguinte: eu estou atualizando o teu ministério, eu estou atualizando o teu chamado, eu estou te atualizando para uma nova temporada que eu estou inaugurando na tua vida, no teu ministério e na tua casa. Há uma atualização que vem do alto para atualizar algo que estava dentro. Você está aí ou não? Deus começa a dar legitimidade, legalidade, autoridade que vai sustentar tudo o que você pisar. Um dia Abraão se entrega, ele sai do lugar seguro, e Deus vai usar os 4 pontos cardeais para falar com ele: norte, sul, leste e oeste. 4 pontos cardeais. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Qual era o destino? Norte. Onde ele estava? Em Ur dos Caldeus. Ficava no sul da Mesopotâmia. Então ele está onde? Ele está no sul, e Deus quer levá-lo para o norte. Ele precisava transicionar. Só que para chegar lá no norte, você precisa pisar aonde? Onde o sol nasce. Quem estudou geografia sabe onde o sol nasce. Qual o ponto cardeal? Você lembra, não? No leste. Aí ele sai do sul, e ele precisa passar aonde? Onde o sol nasce. Presta atenção. O destino era norte, ele habitava no sul, mas o leste é o lugar do processo. Você está há anos numa mesma empresa, no mesmo salário, na mesma realidade, nos mesmos ciclos, e você tem a certeza que dali você não consegue expandir, porque você se acomodou num comodismo, num platô.
Isso é levado para todas as áreas da nossa vida. Áreas espirituais, ministeriais, relacionamento, casamento, família, finanças. É quando você acha que não precisa mais de atualização. É quando você acha que já sabe tudo. Você pode até saber muito, mas você não sabe tudo. Olha para alguém e fala para essa pessoa: você pode saber muito, mas não sabe tudo. Você pode saber muito, pastor, mas não sabe tudo. Nós podemos saber muito, mas nós não sabemos tudo. E Deus está atualizando a gente. Sabe, queridos, sabe quando vem uma atualização de Deus? Eu entendo que a conferência é um tempo de atualização de Deus. É quando a gente acha que já sabe tudo, é quando a gente acha que já é bom o suficiente, de repente Deus começa a gerar incômodos no lugar que você está, no comodismo que você está, e Ele começa a permitir que aconteçam coisas que você perde o controle. Um ambiente como esse, ele traz uma sensibilidade para que você note, para que você perceba seus níveis de estagnação, de paralisação, de inércia. E Deus está falando: eu estou tirando gente de platô de inércia aqui, e eu estou transicionando eles para um movimento poderoso, um movimento onde os seus pés estarão seguindo para o lugar que eu já disse. Uou! E para isso, Ele está trabalhando em nós a nossa dependência dEle. Deus está falando assim: você está dependente muito de você. Você está dependendo muito das suas inteligências, habilidades, conhecimento, conexões. Gerente do banco. O Senhor está falando assim: dependa de mim. Você vai ter que deixar de confiar em você para confiar mais nele. Olha para alguém com fé, como profeta, e fala assim: pare de confiar em você e confie mais nele. Quando você começa a ter o incômodo, quando você perde a mão, é Deus sinalizando um tempo de movimento, um momento que você deve se movimentar. Eu caminho para terminar essa palavra. Deus disse para Abraão: você tem coragem, Abraão? Sim, eu tenho. Tem alguém com coragem aqui? Se não tem, Deus vai encorajar você por essa palavra. E Abraão fala: eu tenho. Então, quando Abraão sai do sul, o primeiro território que ele pisa é onde? Para ir para o norte, como eu disse para você lá, ele precisa passar pela primeira atmosfera. E onde ele passa? No lugar que nasce o sol, no leste. Quando Abraão pisa no leste, o lugar onde nasce o sol, Deus vai dar a ele uma revelação. Amém? Então, leste, ele sai, ele não tem nenhuma garantia, presbítero Zé. Mas quando ele pisa no leste, que é o lugar onde o sol nasce, Deus traz a ele uma revelação. Deus não revela primeiro, Deus não dá garantia para ele. Deus só fala e revela quando ele está onde? Quando ele já se deslocou do sul, quando ele está no leste, que Deus traz a revelação. Ei, presta atenção, esse lugar é o leste, é onde o sol nasce, e Deus está falando: eu estou trazendo revelação para transicionar você para o lugar que eu quero. Por que muitas vezes as pessoas têm medo de dar o próximo passo? Porque elas querem andar debaixo de uma garantia. E Deus está falando para você assim: eu não vou garantir, você só precisa crer. Aleluia. O Lucas era pequeno. Eu coloquei ele um dia numa estrutura assim bem alta e disse: Lucas, pula. E ele pulou e eu segurei ele. Eu disse para ele: um pai genuíno é alguém que você sempre vai poder confiar. Ei, Deus está falando para alguém nessa noite: você pode pular debaixo da minha palavra, porque eu sustento você, porque a sua garantia sou eu. Olhe para alguém e fala assim: a sua garantia é papai. Sua garantia é papai.
Sua garantia é papai, sua garantia é papai. A gente está se garantindo muito em nossas habilidades, nas nossas técnicas humanas. Querido, Deus está falando assim: confia. Mesmo sem garantia. Abraão saiu sem garantia. Deus falou assim: vai. Não disse nem para onde era, mas ele falou assim: Deus, eu confio tanto que eu não sei nem onde eu estou e nem por que eu vou, mas eu sigo. E quando ele chega no leste, no lugar que o sol nasce, Deus fala: agora eu vou revelar para você quem você é e para onde você vai. Deus está falando: eu estou te dando uma identidade neste lugar, para transicionar você para o norte, para o ambiente onde eu vou honrar os teus pés, o teu posicionamento e a tua fé, porque não será frustrada a tua esperança. As pessoas querem andar debaixo de garantias do próximo passo, e Ele está falando para alguém nessa noite: o meu reino, quando você dá o primeiro passo, aparentemente é sem garantia. Que garantia Pedro tinha quando ele disse: Senhor, és tu? Jesus disse: sou eu. E aí ele disse: Senhor, deixa eu ir até a ti, andando sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro sabia que o lugar era fundo, ele sabia que era impossível pisar os seus pés e ser sustentado ali, mas ele estava debaixo de uma palavra. Deus está falando para alguém nesta noite: você está debaixo de uma palavra. Pisa que eu sustento, pisa que eu sustento, piso que eu continuo sustentando. Eu sou a garantia que você pisa e eu sustento. Eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada, mas a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, e a certeza daquilo que eu ainda não vi. Deus está falando: eu estou transicionando você. Você está no leste agora, num tempo de revelação, e eu estou te dando uma identidade para você chegar aonde eu disse que você chegaria, para ser quem eu disse que você seria. Eu sou a tua garantia. Então confia na presença do seu Pai nesta manhã. Uau! O reino é sem garantia. Deus nunca vai dar uma garantia de imediato. Fé, irmão Ronaldo, é pisar sem garantia. Irmã Márcia, diaconisa Márcia, você não sabe como é que a gente está feliz de ter vocês aqui. Nós vamos ter que pular sem ver. Se Deus está falando com você, Ele está falando hoje: pisa sem ver. Se você tiver coragem, Deus vai te dar uma palavra que vai envolver o seu futuro. E todos aqueles que estão aqui neste lugar, que tem uma palavra, que quando você olha e percebe que não tem uma garantia, Deus está falando: eu sou contigo, quando não há nenhuma garantia, porque eu sou a tua garantia. Existem pessoas buscando algo novo aqui, elas estão se perguntando: como que eu vou atualizar? E o Senhor está dizendo: eu posso dar uma palavra. Sabe o que o Senhor diz? Eu estou abrindo os 10 próximos anos diante de você, mas você vai ter que entregar o que eu vim buscar de você nessa manhã. Se você tiver coragem de entregar para Deus o que Ele veio hoje buscar de você, Ele vai abrir os próximos 10 anos, e serão os 10 melhores anos da tua vida. Se você tiver coragem, Deus vai te dar uma palavra. Você está aí ou não? Deus já fisgou você, e eu creio. Paulo diz no capítulo 3 de Filipenses: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas, as quais considero refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo está dizendo: eu perdi tudo aquilo que me dava garantia humana,
E eu considero tudo aquilo que aparentemente eu perdi como refúgio, porque eu decidi que o Senhor é a minha garantia. Muitas pessoas entram na igreja exaustas, insatisfeitas, debaixo de vazio. E por que isso acontece? Porque elas vêm aqui, mas elas querem continuar fazendo tudo do jeito que elas sempre fizeram. Se você continua fazendo tudo como você sempre fez, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você continua trilhando o mesmo caminho, você sempre vai chegar nos mesmos lugares. E Deus está falando: eu estou te colocando num caminho para chegar num lugar onde você nunca chegou, para experimentar o que você nunca experimentou. O que Deus faz, Ele está dizendo para você hoje: se você decidir continuar fazendo do seu jeito, segundo a sua vontade, você vai continuar colhendo segundo os frutos da tua vontade. Mas se você decidir transicionar para um novo pensamento, para um novo entendimento, para a transformação da tua mentalidade, eu vou transicionar você para a minha vontade. E a minha vontade para você, ela tem 3 efeitos: ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus está falando: se você aceitar a minha mente na tua mente, para você fazer não mais a sua vontade, mas a minha vontade, eu vou transicionar você para um tempo, e vou abrir um leque de 10 anos, onde você vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade. Se é uma condicional: se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor da terra. E eu encerro dizendo para você: o Senhor está aqui, e Ele já pegou você. Olha para alguém e diz para essa pessoa: não adianta mais fugir. Quando Deus tem um propósito, não adianta se esconder, porque Ele vai achar você. Diga: aliás, Ele já te achou aqui nesse dia. Não dá para esconder dele. Você está aí ou não? Glória a Deus. Você foi escolhido. Olha para alguém e fala assim: você já foi escolhido. Fala assim para essa pessoa: não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Deus já te viu, Deus já te escolheu, e Deus, por meio da sua vida, Ele vai fazer coisas incríveis, e você será um modelo e uma referência para uma geração que está sem referência, sem norte, sem rumo e sem destino. Você será um agente de alinhamento para que pessoas possam sair do sul, pisar no ambiente de revelação e chegar aonde Deus profetizou, porque você está entrando debaixo de um tempo de construção, você está entrando num tempo de fisicalidade, você está saindo de um tempo profético para experimentar o que eu disse ao teu respeito, para você viver o que você nunca viveu, para você chegar onde você nunca chegou. Apóstolo Júnior, eu não tenho condições humanas. Eu não estou falando de condições humanas, eu estou falando de condições sobre-humanas. Apóstolo, eu não posso, porque eu estou aqui numa condição ordinária. Eu não estou falando de condições ordinárias, eu estou falando do extraordinário. Apóstolo, naturalmente eu não posso. Olha, a minha família é a menor de Manassés, eu não tenho recurso, eu não tenho habilidade, eu não tenho conexões, eu não tenho amigos. Deus está falando: eu estou transicionando você do natural ao sobrenatural. Eu estou tirando gente de baixo e colocando para cima. Eu estou tirando gente do anonimato e eu vou fazer você aparecer. Pega e leva para casa. Fique de pé em nome de Jesus. Uou! Uma igreja de futuro é uma igreja que depende dele, é que sabe que ele é a garantia que nós precisamos.